Prazer, história. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o período do café e a urbanização no Brasil e a relação entre as duas coisas. A cultura do café é conhecida há milênios na história da humanidade. Muito antes de Cristo, por volta de 15 séculos antes de Cristo, o café já era consumido e cultivado em larga escala na Península Arábica, na Ásia Ocidental, onde hoje a gente chama de Oriente Médio, e no Nordeste da África. O café chega ao Brasil por volta de meados do século XVIII. E, inclusive, algumas das primeiras plantações foram feitas aqui mesmo, no estado do Pará, na região Bragantina. Mas é no século XIX que o café se torna a grande marca do Brasil. E essa centralidade do café em nossa economia vai até a metade do século, até o Estado Novo, quando finalmente o Brasil começa a ter uma produção industrial maior do que a produção agrícola, mais relevante para a economia. Muito bem, quando nós começamos a plantação do café, ainda no final do século XVIII, ele chega até o Sudeste, ele rapidamente se espalha pelo litoral do Sudeste, especialmente nas regiões de baixadas, Baixada Fluminense e Baixada Santista. A Baixada Fluminense ocupa o litoral sul do estado do Rio de Janeiro. A Baixada Santista ocupa o litoral norte do estado de São Paulo. Então ele formava ali um contínuo que vai, se você olhar no mapa do Brasil, entre o Rio de Janeiro e Santos. Era essa região que se plantava café no começo da exploração do café no Brasil. Com o advento da chegada da família real ao Brasil, da abertura dos portos e, coincidentemente, com o desenvolvimento industrial da Europa, durante esse período industrial na Europa, o café se torna uma bebida energética importante. Os industriais serviam café em larga escala como fonte, como bebida energética para seus operários. E o Brasil se torna, então, um grande exportador de café. Grande exportador de café. E, nessa época, o café ultrapassa todos os demais produtos em importância na nossa balança. O primeiro que o café ultrapassa é a erva mate, depois as peles e couros, depois ultrapassa o cacau, depois o algodão, o tabaco e finalmente atropela o açúcar. Sendo que, quando o Brasil se tornou independente, o café representava apenas 3% da riqueza nacional. No final do primeiro reinado, apenas 10 anos depois, na verdade no final do período regencial, cerca de 20 anos depois da independência, o café já representava 30% da riqueza nacional. E no final do século XIX, ali por ano de 1900, 1885 a 1900, o café chegou a 75% de toda a renda nacional. Foi um crescimento vertiginoso. O Brasil se tingiu de preto, na cor do café. Muito bem. Ocorre que esse crescimento do café não foi apenas no litoral do Brasil, ali nas baixadas, né, Santista e Baixada Fluminense. Na verdade, o café realmente cresce quando ele se interioriza. O café cresce quando ele vai para o interior. Vai para o chamado Oeste Paulista, aquela região onde hoje estão cidades como Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, a famosa Barreto por causa dos rodeios, né? Também ele se expande para o norte daquela região, invadindo ali o Triângulo Mineiro, onde estão cidades grandes, riquíssimas, como Uberaba e Uberlândia. E também desce na região, na direção do sul, atingindo também o nordeste do Paraná. Inclusive, este avanço do café para o nordeste do Paraná, mais tarde,
vai causar um conflito agrário chamado Guerra do Contestado. Pois bem, esses cafeicultores que plantam café no Oeste Paulista, eles não são como os primeiros cafeicultores lá da Baixada Santista. Na Baixada Santista, na Baixada Fluminense, o café era dominado, controlado pelos chamados barões do café. Eram homens muito ricos, senhores de escravos e que eram proprietários de terra, herdeiros dessas terras desde o tempo do Brasil Colônia. Eles moravam nas suas próprias fazendas. Porém, essa área de expansão do café para Minas, Paraná e interior de São Paulo são pessoas que não moram nas fazendas. Eles são fazendeiros modernos, eles moram nas cidades. Quem mora nas fazendas são os imigrantes que eles vão trazer da Europa para trabalhar no lugar dos escravos. Então, como eles moram nas cidades, eles vão investir muito na melhoria de qualidade de vida das cidades. Por exemplo, na coleta de lixo, na abertura de valas e esgotos, na coleta de rejeitos industriais. Eles vão plantar com sobra do seu dinheiro. Quando eles acumulam muito dinheiro no café, eles começam a investir nas cidades, em pequenas indústrias. Nessa época, eles produziam a chamada indústria de substituição de importações. Faziam pequenos objetos, como, por exemplo, luvas, bastões, bengalas, aquelas cigarretes, né, cigarrilhas, que são aqueles suportes para colocar o cigarro e fumar, carteiras, bolsas, cintos, sapatos. Eram essas pequenas indústrias que nós tínhamos no Brasil. A indústria realmente importante, a indústria pesada de metal, mecânica, sidro, metalúrgica, só vai aparecer no Brasil lá no período do Vargas, que é outra frente de história, outro entendimento, que é a época da velha república acaba, e aí começa o período Vargas, e aí ele investe na chamada indústria de base. Nessa época a gente tinha a chamada indústria de substituição de importações, também conhecida como indústria leve. Essa indústria leve tem como característica empregar muita gente. É uma indústria de baixos padrões tecnológicos e que emprega muita gente. Na verdade, é quase como se fosse um mutirão de pessoas trabalhando, cada um na sua mesinha. Pois bem, então estes cafeicultores e também industriais agora são a mesma pessoa. Industriais e cafeicultores são a mesma pessoa. Eles passam a exigir dos governos melhoria nas cidades, conforme falei ainda há pouco. Na medida que as cidades melhoram, na medida que aparecem indústrias nas cidades, multiplicam-se as oportunidades. Então muita gente que estava vivendo de favores no campo, como os negros, por exemplo, como índios, por exemplo, como mestiços, eles migram para as cidades. E ao virem morar nas cidades, eles vivem em função das oportunidades diretas, ou seja, dos empregos nas fábricas, ou das oportunidades indiretas. A venda de comida, a venda de pequenos objetos, o pequeno comércio de camelôs no entorno das fábricas e nos centros comerciais. Então as cidades se tornam atrativas e elas crescem muito em razão do desenvolvimento do café. É importante lembrar para você, conforme você já deve saber pela leitura do seu livro didático, que o café nessa oportunidade representava grande parte da economia brasileira. Na verdade, de cada R$4, na época não eram reais, mas vamos dizer assim, de cada R$4 que o Brasil ganhava, 3 vinham do café. O Brasil era tão importante na produção mundial do café que 70% do café do mundo inteiro saía do Brasil. Para você ter uma ideia, é como se fosse assim, ó, de cada 10 quilos de café produzido no mundo, 7 quilos eram produzidos no Brasil. O Brasil era o país rei do café. Todo mundo consumia café do Brasil. E os concorrentes mais diretos do Brasil eram países que tinham uma agricultura muito desorganizada, muito fraquinha, que eram o Equador, o Peru e a Colômbia aqui na América do Sul. Equador, Peru e Colômbia, todos aqui da América do Sul. Mas que eram pouco explorados e pouco desenvolvidos, porque são países andinos e o café não é exatamente uma cultura de altitudes. Outro lugar que produzia algum café
era a Malásia e o Marrocos. Mas todos esses, produções muito pequenininhas, muito esparsas. O grosso do café mundial era realmente do Brasil. Então, as cidades ganham importância em razão de que os cafeicultores nelas habitam, porque os cafeicultores são pessoas politicamente importantes, politicamente autorizadas, e eles trazem desenvolvimento para as cidades via poder político e via indústria.